Eu vou começar apresentando o Guto, que eu vi que o Guto já está aí. Guto Requena é paulista, graduado em arquitetura e urbanismo. Durante 9 anos, ele foi pesquisador do Nômades USP, que é um centro de estudos de habitares interativos da Universidade aqui de São Paulo. Ele tem mestrado com dissertação em habitar híbrido, interatividade e experiência na era da cibercultura. Em 2008, ele fundou o estúdio Guto Requena. A sua grande paixão é hibridar o analógico ao virtual. Já foi colunista de design, arquitetura e urbanismo na Folha de São Paulo, professor convidado de várias universidades e, desde 2011, ele cria, roteiriza, apresenta séries para TV, web e cinema. E o Guto vai falar aqui para a gente hoje, a palestra dele é sobre arquitetura, tecnologia e afeto. Seja muito bem-vindo, Guto. Eu imagino que agora você já deve estar com acesso para poder compartilhar a apresentação. E agora é com você. Olá, gente. Boa tarde a todos. Que delícia, né? Boa tarde. Eu já aprendi só com a Bia, eu já aprendi coisa pra caramba aqui, só com a Bia. Obrigado, Bia, por essa biografia zona aí, gente. É um prazer. Tenho muito carinho aí por todos da Santa Clara, né? Especialmente ao Uli, que além de tudo é um amigo que eu tenho aqui no meu coração. Então, quando o Uli me convidou, eu falei, com certeza. Preparei uma apresentação com muito carinho. A minha apresentação, eu vou começar ela falando um pouquinho sobre conceitos que eu acho que são norteadores da minha pesquisa e dos meus projetos, mas que, de modo geral, podem inspirar outros projetos, outras pesquisas. Afinal, quando a gente fala de afetividade, ela deveria ser a nossa bandeira primeira para qualquer tipo de projeto que a gente faz. Então, eu vou falar um pouquinho desses conceitos e depois eu vou mostrar na prática coisas que a gente tem feito aqui no estúdio. Eu estou aqui do lado do meu relógio, Edila, então vou ficar aqui de olho, vou tentar fazer em menos de 40 minutos, assim sobra um tempinho para conversar, mas também fico à disposição, assim, se alguém quiser parar no meio para tirar alguma dúvida, e aí no final a gente bate esse papo. Se eu estiver estourando aí quando estiver faltando 5 minutos, 10 minutos, me avisem, mas eu vou ficar com o meu reloginho próximo aqui, são 5h10. Pode deixar que eu gentilmente te relembro. Obrigado. Deixa eu compartilhar minha tela. Prontinho. Aqui. Todo mundo vendo minha tela? Tudo certo? Então tá bom. Bom, o nome do meu talk vai ser Arquitetura, Tecnologia e Afetos. Queria mostrar um vídeo para vocês. Não está saindo som. Não está saindo som, gente? Para mim, não. Não sei se para os Não, outros. Não tá, não. O Wellington Tá aí? mudo. Que pena. Alguém sabe me dizer como é que eu faço para sair o som? Eu acho que eu tenho que entrar e sair de novo no Zoom, né? O Wellington acho que consegue te ajudar. Eu vou fazer assim, eu vou entrar e sair, porque quando a gente entra, ele pergunta, né, otimizar a apresentação. Eu acho que é isso. Eu fiz uma palestra para Barcelona semana passada. Vou entrar rapidinho, peraí. Claro. Gente, eu voltei aqui, mas não tem mais aquela opção. Será que o Wellington pode me ajudar? Porque, na verdade, esse vídeo tem um outro vídeo que é importante ter o áudio, depois os outros não tem problema. Alguém sabe me dizer como é que eu faço para compartilhar o áudio? Acabei de... Tenta agora. Vou tentar de novo, vamos lá, compartilhar a tela. No canto inferior tem Share Sound. Otimizar videoclipe, compartilhar som. Agora é isso aí. Ih, peraí, tá pedindo uma senha. Meu pai, peraí. Pronto. Me diga se vocês já estão visualizando a minha apresentação. Já estamos. Já. Pronto, agora vai. Vamos que vamos. Vai. Boa, tá indo. Perfeito.
Bom, gente, esse é o estúdio Guto Requena. A gente está baseado aqui no centro de São Paulo, no centro histórico. Sejam muito bem-vindos a visitar a gente um dia. É uma casa de 1911, um patrimônio histórico da cidade, e é muito legal poder ocupar esse casarão, esse palacete, com as nossas experiências interativas, né, com os nossos projetos de tecnologia. O estúdio ele se divide em 4 grandes núcleos de pesquisa, né, que funcionam como se fossem 4 empresas independentes. É o núcleo de arquitetura, o núcleo de produto, o Junts, que é o nosso laboratório de tecnologia, e o núcleo de comunicação. Então, é dentro do núcleo de arquitetura que a gente desenvolve os projetos comerciais, residenciais, cenografias, e o foco total do estúdio, né, a partir desse meio de ano, é de fato a arquitetura, né? Então, a gente agora tem batalhado incorporadoras, construtoras, para a gente finalmente poder criar mais edifícios. A gente, nesse momento, está fazendo 2 projetos grandes, que envolvem, inclusive, urbanismo. Então, para nós, aqui dentro do estúdio, independente da escala de projeto, né, a gente pode desenhar uma cidade ou pode desenhar uma joia, um vestível. O que nos interessa é essa vontade muito grande de investigar o potencial que as novas tecnologias têm, né, para criar algo inédito, para falar de afetividade, né, para testar produção digital, uso de algoritmos. Então, acho que o que conecta muito os nossos projetos, de um lado, essa vontade de usar e investigar tecnologias, e do outro, poder falar de memória, poder contar histórias, né, poder criar experiências únicas. O núcleo de design de produto é onde a gente desenha luminária, vaso, cobogó. Agora a gente está lançando uma coleção de espumas acústicas para ser usada em restaurante, discoteca. A gente desenha mobiliário urbano para ser instalado nas cidades. Então, dentro do núcleo de design de produto, a gente tem olhar para essa escala menor. Eu adoro comunicar design, adoro falar de design, né? Então, a gente tem um núcleo focado em comunicação, que é onde a gente cria os livros, né? A gente publicou um livro no ano passado pela editora Senac. A gente faz séries para Spotify, a gente faz consultoria, né, para a cidade, para urbanismo, para prefeituras, para as próprias agências, e é também dentro do núcleo de comunicação que saem, né, os conteúdos das nossas redes sociais. E, finalmente, era um sonho antigo, desde a faculdade, que era ter dentro do escritório de arquitetura um núcleo de tecnologia. Então, há 3 anos a gente fundou o Juntos, é o laboratório para estudos sobre empatia, design e tecnologia. Então, dentro desse lab, que agora a gente pode, além de conceituar as nossas investigações com tecnologia, vou mostrar alguns projetos para vocês já, a gente também consegue programar, né, tanto software como hardware. E isso tem levado o estúdio para um lugar muito mais interessante, porque agora, na hora de precificar um projeto, né, de propor um projeto, eu consigo também oferecer essa solução técnica. Então, a gente tem chegado em lugares muito mais interessantes, o que nos levou a trabalhar com empresas que têm perfis muito diferentes, né? Então, a gente pode trabalhar desde criar experiências, arquiteturas, instalações para empresas de bebida, moda, a indústria automobilística, TV, muita empresa de tecnologia, né? Então, desde indústria, hospitais, a gente está desenhando agora, a gente trabalhou com a DASA para a gente repensar todos os centros de infusão dos hospitais. Então, assim, a gente nunca tinha trabalhado com uma arquitetura hospitalar, mas a DASA entendeu que era importante ter um escritório que está falando fundamentalmente, né, de inovação, para a gente repensar como é o tratamento das pessoas que estão passando pelos centros de infusão, né? Então, assim, todos os hospitais estão sendo reformados agora com o nosso projeto. Então, acho legal esse slide para mostrar um pouco dessa diversidade. Então, antes de entrar nos projetos, queria convidar vocês a dar um mergulho em conceitos, né, em temas que são fundamentais para a pesquisa do estúdio, são fundamentais para a minha pesquisa. Eu entrei na faculdade em 1999, ou seja, início dos anos 2000. Foi nesse ano que eu tive minhas primeiras redes sociais, o extinto Orkut, o Napster. Não sei quantos lembram do Napster, né? Mas o Napster foi uma rede social fenomenal que permitia a gente compartilhar arquivos. E foi um choque, porque ao mesmo tempo eu estava estudando arquitetura, e a arquitetura, ainda naquele momento, eu acho que hoje um pouco menos, era vista de uma maneira muito tradicional, né? A arquitetura é concreto, tijolo, vidro, um certo ranço dessa arquitetura modernista brasileira, que é tão forte, né? Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Lina, que são os nossos grandes mestres, mas ao mesmo tempo eu fiquei em choque, porque eu sentia que tinha algo novo chegando, né? Então, eu precisei, durante o mestrado,
saí da arquitetura, fui estudar na ECA, fui fazer escola de arte, fui estudar na FEFELET, fazer curso de filosofia, para conseguir dar um zoom na escala da arquitetura e chegar, digamos assim, no pixel fundamental, né? O pixel fundamental da arquitetura é o homem. Então, poder estudar com um pouquinho mais de profundidade os impactos que as tecnologias têm, né, no nosso aparelho sensorial, no nosso aparelho cognitivo, na nossa maneira de perceber o mundo, foi fundamental para, posteriormente, eu dar um zoom out e voltar a falar, né, de cidade, de arquitetura, de espaços. E foi nesse momento que eu fiquei fascinado quando eu entendi que nós somos a primeira geração de ciborgues. Somos a primeira geração de ciborgues que, portanto, né, tem misturado no orgânico, no carnal, a máquina, o maquínico, literalmente. Somos a primeira geração de ciborgues, por exemplo, porque somos uma geração absolutamente protética, né? Então, a nossa geração é a primeira na história que absorve as próteses. Próteses que podem corrigir falhas, próteses que podem ampliar a nossa noção de humanidade, né? Se a gente for parar para pensar, um marca-passo é uma prótese que corrige uma falha do meu coração. Ou um microscópio é uma prótese que me permite olhar para dentro do próprio corpo. Um submarino é uma prótese que leva o meu corpo no fundo do oceano, onde eu não conseguiria ir nadando normalmente. O telescópio leva meu olho para as estrelas, né? Então, são máquinas, são tecnologias que têm questionado o que é ser humano. Isso, para mim, faz muito sentido enquanto arquiteto, né? Então, entender esse novo aparelho sensorial, esse novo aparelho cognitivo. Por exemplo, há 12 anos atrás foi publicado um artigo muito interessante, científico, na Alemanha, que comprovava que crianças que jogam muito videogame com aquele tipo de jogo de câmera subjetiva, né, que é aquele jogo que você fica por trás da câmera, atirando em todo mundo, essas crianças conseguiram ter uma visão periférica ampliada em até 12 graus. Ou seja, sensorialmente, cognitivamente, tem algo de muito novo, né, na maneira que essas crianças conseguem enxergar o mundo, literalmente. Então, entender essas transformações, entender os impactos que essa tecnologia tem no nosso corpo, no nosso sensorial, é fundamental se a gente quiser falar de futuro, se a gente quiser falar de cidades, de arquitetura e de espaços. E, na sequência, veio, portanto, também um fascínio enorme em entender que o mundo que eu queria construir e que eu quero viver é um mundo físico misturado com esse mundo digital. Hoje em dia é muito mais fácil falar disso, né? Quando eu comecei a pesquisa, lá em 99, em 2000, eu entrei num grupo de pesquisa chamado Nomads, que é o Centro de Estudos de Habitares Interativos da USP, e fiquei lá no grupo durante 9 anos, com financiamento da FAPESP. Vale um parênteses, né, para a gente relembrar a importância da pesquisa, a importância dos órgãos de pesquisa que financiam as pesquisas. A gente passa por um processo de desmonte da ciência nesse país, a gente passa por um processo de desmonte e de sucateamento da educação. Se não fosse pela FAPESP, se eu não tivesse tido a bolsa, né, de estudante da FAPESP durante a graduação e durante o mestrado, dificilmente eu teria feito essa pesquisa, porque eu não venho de uma família que tinha condições de bancar a minha faculdade e eu teria que trabalhar. Então, é muito importante destacar a importância dos órgãos de pesquisa e o apoio que a gente tem que dar para eles. FAPESP, CNPq e tantas outras. Então, voltando aqui para o Realidades Mescladas, eu entendi que o mundo e a arquitetura que me interessa não é mais apenas feito de tijolo, vidro, concreto, madeira, mas ele literalmente se mistura com uma materialidade digital. Cabo de rede, microcontroladores, Arduino, computadores, LED, telas. E é dessa mistura, né, dessas duas instâncias que a gente está começando a construir outras espacialidades, outras possibilidades de cidade, outras possibilidades de habitar e trabalhar. Então, hoje, o meu trabalho, fundamentalmente, parte desse princípio. Quando eu começo a desenhar um projeto, eu já penso nele a partir da materialidade digital também, para a gente conseguir criar espaços interativos, espaços reativos. Não dá para a gente falar de tudo isso sem lembrar que a gente vive a era do ódio. E, especialmente nesse momento, né, às vésperas de uma eleição, a gente vê a loucura que é a banalização do ódio, né, a banalização da arma, do armamento, da militarização, e o impacto que isso tem na nossa vida, o impacto que isso tem nos nossos projetos. Parece que é mais necessário do que nunca a gente se envolver em projetos que vão contra isso. A gente se envolver em projetos que têm como princípio não o armamento, não a militarização, não o ódio, mas projetos que estão falando de coletividade, de proximidade, de amor, de afetividade.
né? Parece meio óbvio, mas infelizmente não é o que tem acontecido, né? Então, deixo essa pergunta a vocês que são aí os criativos, que são os produtores, que são os executores das agências, né? Que estão sempre muito próximos das marcas. Como estamos investindo a nossa energia criativa para os projetos de marcas? É claro que normalmente as marcas elas sempre vêm com a palavra disruptivo, único. Eu quero fazer um projeto disruptivo, um projeto único. E no fim a gente sabe que é muito comum a gente cair na mesmice, né? Vai ser aquela mídia impressa, vai ser aquela campanha, vai ser uma ação levemente diferente. E a gente tem assistido pelo mundo as marcas fazendo parcerias públicas-privadas para renovar praças, para renovar prédios, para renovar fachadas, né? Então existe uma possibilidade muito interessante da gente trazer as grandes marcas para redesenhar e repensar as nossas cidades, os nossos espaços. Isso impacta diretamente no que a gente tem de como a era do ódio. Um outro exemplo interessante é a gente lembrar que há pelo menos 4 décadas existe uma indústria no Brasil e no mundo, né, mas especialmente no Brasil, que vem lucrando muito, que é a tal da indústria do medo. Né? A gente vive a era do medo, né? E a gente vem aprendendo há pelo menos 40 anos, eles vêm tentando colocar na nossa cabeça que para ser feliz no nosso país, a gente tem que almejar em morar num condomínio fechado, com segurança máxima, a gente tem que almejar ter um carro à prova de balas para se sentir mais seguro e a gente vai se divertir no shopping center. Só que esse modelo de cidade, quanto mais se desenvolveu, e todos sabemos que esse é o modelo que vem desenvolvendo as nossas cidades nos últimos 40 anos, ele tem sido muito prejudicial para a nossa saúde mental, para a nossa saúde urbanística, né? Quanto mais a gente mura, quanto mais a gente nega a cidade, mais violenta ela fica. Não à toa a gente vive um fenômeno nos últimos 15 anos nos países latino-americanos, que é um fenômeno de retomada do espaço público, né? A gente vem... mesmo em São Paulo a gente consegue ver, né? A gente sabe que nos últimos 10 anos tiveram muitos projetos de parklet, ciclofaixa. O São Paulo chegou a ser a cidade no mundo que mais criou projetos de crowdfunding, né, de vaquinha coletiva, para áreas urbanas, né, piquenique público, piscina no Minhocão, festa na rua. Então, existe um fenômeno que, obviamente, não à toa, né, 2013 startou todo esse processo também de manifestações políticas na rua. Então, é importante a gente lembrar que, associado à era do medo e da era do ódio, né, existe uma responsabilidade nossa em repensar, recriar e redesenhar essa cidade. E, claro, tudo isso é minúsculo quando a gente pensa na emergência climática, né? Então, lembrar e ser lembrado diariamente que algo muito maior está chegando, a gente precisa diariamente se questionar onde estamos investindo a nossa energia criativa, com quais projetos as nossas empresas estão se envolvendo, com quais clientes, né? Qual é aquela empresa que está desmatando o meio ambiente, né, que está amparando esse genocídio indígena que vem acontecendo no Brasil nas últimas décadas, especialmente nos 4 últimos anos? Quais são as empresas que estão intimamente ligadas com o desmatamento das florestas, da Amazônia? Queremos trabalhar para essas empresas, por mais que a gente precise do dinheiro delas, como a gente se posiciona, né? E que tipo de projetos a gente pode trazer para as empresas que, de fato, acendam a luz da emergência climática. Então, isso é uma coisa que, especialmente na arquitetura, tem me tocado muito. A indústria da construção civil hoje é a segunda indústria que mais polui o meio ambiente, atrás apenas da indústria aeronáutica. Então, não dá mais para a gente continuar construindo edifícios de concreto, de tijolo, da maneira que a gente constrói. Então, a gente vem investigando aqui no estúdio alternativas para as novas tecnologias de construção. Uma delas é a construção em madeira pré-fabricada. Então, hoje no estúdio, 100% da arquitetura que a gente faz é uma arquitetura em madeira, é uma arquitetura pré-fabricada. E já aqui encaminhando a primeira parte, lembrar dessa história da empatia, né? Então, mais do que nunca é tentar se colocar no lugar do outro e quais os tipos de projeto que a gente pode fazer que estimulam a discussão sobre a empatia. Eu falo para os meus alunos que eu aprendi, né, enquanto arquiteto, os meus professores me ensinaram a pensar a arquitetura e a cidade a partir dos fluxos, da circulação, da materialidade, das formas, mas eu nunca tive um professor que me estimulasse a pensar a arquitetura e a cidade a partir da empatia. Será que, enquanto arquiteto, enquanto designer, eu posso criar espaços, parques, casas e produtos que estimulam o olho no olho, que estimulam a conversa, que estimulam uma troca de empatia? Eu acredito que sim,
e vou mostrar alguns exemplos para vocês. E, por fim, claro, como os nossos projetos podem falar de coletividade, podem estimular a diversidade, né? É na rua e é no coletivo que a gente entra em contato com o outro, que a gente entra em contato com o diferente, né? Tem se falado tanto em furar as bolhas. A única maneira de furar a bolha é na rua. O único lugar fora da bolha hoje, no mundo que a gente vive, é a rua. A rua é o lugar do diferente, é o lugar da diversidade, é o lugar do estranho. É na rua que eu entro em conflito com valores que são diferentes dos meus, e que, portanto, me fazem, né, repensar outras cores, outras raças, outros gêneros, outras ideias de pensamento. Então, também convido vocês, né, a se disporem a pensar em projetos para as marcas que levem as pessoas para a rua, né, que a gente saia do nosso isolamento e das nossas bolhas. Então, eu vou começar aqui uma breve seleção de projetos que eu fiz. Eu vou diminuindo de escala. Eu não acho que esses projetos que eu vou mostrar para vocês agora dão conta de responder todos esses conceitos que eu trouxe. Pelo contrário, mas eu acredito que existem investigações, existem experimentações nos projetos que eu vou mostrar. Aqui é uma pequena seleção. O estúdio faz, por exemplo, muitos projetos de corporativo, né? A gente vem desenhando grandes empresas, a gente desenhou a sede da Google, da Walmart, da XP, da PicPay. A gente vem desenhando muitos escritórios. Eu não vou mostrar nenhum projeto de escritório aqui hoje. A gente vem desenhando arquitetura residencial, eu também não vou mostrar. Eu separei aqui projetos que fundamentalmente estão falando dessas questões de realidades mescladas, de empatia e dessa tecnologia que tem uso mais afetivo. Eu vou começar em escalas maiores e vou diminuir até a escala menor, a escala do vestível. Então, o primeiro projeto é um projeto de uma cidade, é um campus que eu estou desenvolvendo para uma grande empresa de investimento. E está sendo uma grande experiência, foi uma grande experiência fazer esse projeto, porque é um projeto de 1 milhão de metros quadrados, então é realmente uma cidade, e a gente teve que conceber esse projeto, pensar todos os fluxos, via, circulação, calçada, mobiliário urbano. É um campus que vai ser todo feito com mobilidade autônoma, então são carros autodirigíveis elétricos, bicicleta, patinete. Todos os prédios são feitos em madeira, né? É a tecnologia mais sustentável que existe disponível no mundo hoje para gerar esses edifícios. E eu estou trazendo muita tecnologia e muito dessa conversa de realidade mesclada para esses prédios. Esse é um projeto que a gente faz em coautoria com o Márcio Kogan, né, com o Estúdio MK27. Uma das primeiras coisas que eu quero mostrar é o nosso interesse pela arquitetura cinética, né? Então, imaginar que a gente pode habitar edifícios que respondem a estímulos, paredes que podem deslizar, que podem se movimentar, sensores dentro dos projetos que podem reconhecer a minha presença, o tom da minha voz, o meu humor, se eu estou feliz, se eu estou triste. Então, nesse edifício, a gente criou um módulo, que é esse cubo. Esse cubo tem 4 faces, cada face recebe um revestimento. Uma face é madeira, uma é transparente, uma tem espelho e uma tem luz. Então, quando a gente tem o conjunto, né, funcionando junto, a gente pode criar milhões de efeitos. E mais do que isso, né, o que eu queria era que esse edifício pudesse, por exemplo, celebrar o encontro. Imagina que tem 2 pessoas passando aí na frente do edifício, a sombra delas, né, é coletada por esse edifício, e quando elas se abraçam ou se cumprimentam, o edifício inteiro celebra esse encontro, celebra o estar junto. Né? Então, eu estou muito fascinado em repensar a arquitetura a partir dessa noção de uso de sensores, motores e tecnologias que podem questionar, né, e propor um outro tipo de espacialidade. Então, aqui a gente tem um render, né, do que seria essa recepção, né, esse local feito com esses cubos. Aqui do lado de fora, esse é o edifício de entrada, é a recepção. Então, quando as pessoas passam pela catraca, ou elas vão a pé, ou elas pegam a bicicleta, patinete, ou elas pegam esse transporte autodirigível, passeiam pelo campus, né? A gente está falando aqui de um tipo de cidade que a gente usa uma solução de projeto chamado guia compartilhada. Então, acredita-se que nesse futuro, né, o pedestre e a bicicleta são a prioridade e eles compartilham a via com carros autônomos, né, que têm sensores. Então, a gente imagina uma cidade que tem uma cara muito menos agressiva, né, muito menos desenhada para o carro e muito mais desenhada para o caminhar, para as pessoas, né, com muita árvore. Então, apesar de ser um campus extremamente tecnológico, ele é um campus que foi pensado para trazer esse contato extremo com a natureza, com muitas praças, parques, quadras, academia,
lago, aqui a gente tem um edifício que é um edifício ponte, embaixo dele tem um lago e tem uma grande arquibancada. E esse é um dos edifícios favoritos, é a primeira vez aqui no Brasil, né, que a gente desenha uma arquitetura 100% paramétrica, né? Então, quem não conhece ainda essa expressão vai ouvir muito essa expressão nos próximos anos, né? Arquitetura paramétrica, design paramétrico. Parametria é um sistema, é uma maneira de pensar o desenho das coisas, onde a gente não desenha mais com lápis e caneta, mas, ao contrário, a gente programa formas através do auxílio de algoritmos. Então, o design paramétrico ele é um sistema onde eu crio as regras do jogo, eu crio os algoritmos e depois eu brinco com as variáveis. Então, esse é um edifício que foi 100% criado com algoritmos, todo desenhado dessa maneira, e a produção dele seria 100% feita por braços robóticos, né? Então, esse é o tipo de arquitetura que a gente tem tentado desenvolver, mesmo quando é arquitetura residencial, é uma arquitetura que a gente demora muito mais tempo no projeto, mas não existe desperdício de material, né? Tudo é calculado através dos algoritmos e depois é enviado para uma grande máquina, um braço robótico que corta e monta isso como um grande Lego. Esse é um outro edifício do campus, essa é uma universidade, né, onde funcionaria uma pequena escola, e ele é um edifício que eu adoro, que parece um OVNI, né, pousado no meio dessa floresta, onde as pessoas podem caminhar em cima do prédio, e dentro do prédio tem um grande pátio. Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo que mostra um pouquinho mais desse projeto, né, esse grande campus no meio da natureza, no meio de uma área de reserva florestal, onde a gente tem, eu digo que a gente espia o que seria essa cidade do futuro, né? Uma cidade mais próxima da natureza, uma cidade com muita biofilia, né? Eu tenho falado muito sobre biofilia nos meus projetos. Então, mesmo quando a gente desenha apartamentos, interiores ou casas nas grandes metrópoles, a gente busca ao máximo trazer essa biofilia, né? Fazer fachadas verdes, fazer interiores com uso extremo do verde, né? E a gente consegue hoje criar esses sistemas também com auxílio de irrigação computadorizada, né? A gente consegue usar diversos tipos de tecnologias que facilitam cultivar, criar essas plantas. Então, aqui, é claro que é um projeto super sofisticado, né? Não é uma cidade, é um campus privado, né? Que tem um altíssimo custo, mas eu acho que, de novo, é uma espiada no que seria essa cidade possível, né? Com prédios feitos em madeira, altamente tecnológica, toda conectada e super sustentável. Esse é o Pavilhão Dançante, é um projeto que a gente fez para uma marca de bebida. Foi muito legal fazer esse projeto, porque a gente recebeu carta branca, né, do cliente da agência. Eu venho desenhando, né, historicamente, já há muitos anos, casas noturnas, né? Eu desenhei já várias discotecas em São Paulo, em outras capitais, em outros países. Eu acho que o desenho de clubes e de discotecas é algo que me fascina muito, porque a cultura da música eletrônica, a cultura dos clubes é algo que me interessa demais, especialmente quando a gente pensa que os clubes, historicamente, são lugares salvos, né? É o chamado safe space. São lugares onde a comunidade LGBTQIA+, pode ir e ser ela mesma, né? Talvez um dos únicos lugares, né, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, onde essa comunidade podia ir e ser ela mesma. São nos clubes que a comunidade preta também consegue se sentir representada, fazer suas festas. Então, essa noção, né, de que os clubes é um lugar é um lugar salvo é algo que me interessa muito. Então, a gente desenhou muitos clubes, mas nesse caso, como vocês podem ver agora, eu não queria fazer um clube fechado com controle de luz e LED. O conceito foi trazer a luz do sol para dentro dessa grande pista de dança. Ai, acho que eu... Ixi, desculpa, vou voltar aqui. O conceito foi criar essa grande pista de dança automatizada, né, eletrônica, trazendo a luz do sol para dentro da pista. E o que a gente fez foi criar essa pele. E eu brinco que é como se fosse a pele humana, uma pele que se emociona, né? Quando a gente está emocionado, a nossa pele arrepia. Então, por que não imaginar uma arquitetura emotiva, uma arquitetura que também se emociona, que também responde a estímulos? Então, é um conjunto de mais de 500 motores que rotacionam esses espelhos, né, esses círculos, trazendo a luz do sol para dentro, criando esses efeitos estroboscópicos, e dentro da pista tem um conjunto de sensores que detectam a emoção das pessoas. Se elas estão gritando, se elas estão batendo palmas, se elas estão se movimentando mais ou menos na pista. E essa grande arquitetura reflete a essas emoções, né? Então, quanto mais as pessoas estão dançando, gritando, batendo palma, mais efeitos, mais padrões vão acontecer nessa pista de dança. Foi muito legal fazer esse projeto, porque
puxa vida, gente, Olimpíadas, né? Esse era o Parque Olímpico. Eu fico impressionado de ver como as outras marcas trabalharam, né? Aqui era a Skol, da cerveja, música boa e uma arquitetura legal, é um sucesso, foi um sucesso absoluto. E na frente da gente estava Coca-Cola, Bradesco e Nissan. E, gente, eu achei muito triste o que as agências propuseram, né? Então, assim, a Coca-Cola fazia customização de bottom. Gente, customização de bottom é muito anos 90, né? A Nissan, você visitava o carro, tinha projeção, era muito chato, né? Então, assim, como que também a gente pode aproveitar essas experiências novas que a gente tem criado com tecnologia, com imersão, com interatividade, para de fato criar algo que é diferente, para de fato criar algo novo e algo autêntico, né? Então, acho que foi muito legal experimentar e ver o potencial de quando uma agência, né, consegue estar muito alinhada com o seu cliente e criar um projeto de inovação. Foi muito difícil fazer esse projeto, né? A gente teve que fazer muito protótipo, tinha muito vento, tem maresia, era um projeto muito difícil de ser executado. Nunca tinha sido feito na América Latina um projeto de arquitetura cinética desse porte. Então, assim, não dá para começar um projeto desse 2 meses antes. Vamos começar. E eu sei que vocês sofrem com isso, né? As empresas vêm, ficam meses discutindo e aprovam 2 meses antes de executar o projeto. E aí não tem inovação que se faz em 2 meses, né? Então, acho que tem um educar dentro do possível os clientes para entender que quando eles querem fazer inovação, ela é feita com tempo, né? A gente tem que contratar um escritório, um laboratório, a gente tem que fazer protótipo, mas é obviamente daí que saem as grandes ideias, né? No projeto do Pavilhão Dançante, por exemplo, a gente ganhou, nós e a agência, né? Ganhamos um monte de prêmios internacionais. Entre eles, eu fui para Paris, na sede da Unesco, eu recebi dentro da sede da Unesco o troféu de melhor projeto corporativo, né? O melhor projeto comercial do mundo, pelas mãos do prefeito de Paris, né? E o orgulho de representar, junto com a agência e com o cliente, o Brasil dentro da Unesco. A gente ganhou um prêmio também que foi o IF, que é considerado o Oscar, né, do design, da arquitetura. Também ganhamos o primeiro lugar, a primeira categoria. Então, assim, foi muito bom para a marca, foi muito bom para a agência. Esse projeto saiu na Wired, saiu na Fast Company, saiu no Jornal Nacional, saiu na Veja, na Folha, no Estado. Então, assim, quando a gente consegue criar um projeto com coerência, com tempo, com budget, é óbvio que o retorno de mídia do cliente explodiu todas as expectativas, né? Que eles tinham imaginado, que eles tinham orçado. Eu vou dar um outro exemplo de marca, essa é a Hermès, né, a grife francesa de altíssimo luxo. É a primeira vez que a Hermès contrata um escritório brasileiro para criar um projeto, e foi uma oportunidade de usar de maneira também comercial, né, assim como o projeto anterior, conceitos que eu venho investigando no estúdio, que muitas vezes ficam restritos a experiências em museu, em galerias de arte. Então, a gente tem um viés muito artístico, que vai para museus e galerias, mas a gente tenta trazer esse aprendizado para projetos corporativos, comerciais, hospitalidade. Então, o que a gente fez foi criar uma loja super tecnológica, né? A Hermès queria se reaproximar de um público mais jovem, das blogueiras, das influencers. Então, ele tem essa pele externa, né, que é um papel de parede interativo, que reage às pessoas quando as pessoas passam em frente à loja. A gente tinha 3 papéis de parede diferentes, aqui a gente está visualizando um deles, então era muito dinâmico trocar, né? Dava a sensação que a loja toda era diferente. E tinha esse banco, que quando a pessoa coloca o dedo nesse botão, o banco coleta o batimento cardíaco, portanto, a emoção da pessoa dentro da loja, e isso interage, né? Essa emoção, esse batimento cardíaco acaba influenciando, acaba interagindo, né, com esse papel de parede digital. Bom, eu não preciso nem falar que foi super instagramável, que todas as blogueiras postaram, que foi uma loucura, que recebeu milhões de publicações, prêmios. Então foi muito legal conseguir, de novo, né, trazer para um viés bem mais comercial, algo que é super experimental do estúdio. E aí no meio, né, quem está curioso, tinha essa grande escultura toda espelhada, meio futurista, e o que a gente fez foi pegar a música Je t'aime, moi non plus, do Serge Gainsbourg, que é a música, né, que inspira a bolsa Birkin, que é um ícone da Hermès. Então a gente pega essa bolsa, essa música, e extrai através dos algoritmos, através do design paramétrico, essa forma, que é uma grande escultura, que é uma vitrine, né? Então são 4 peças, elas têm rodinha, então elas podiam andar pelo espaço, serem redesenhadas, e dentro dela a gente expunha os objetos, né, de uma maneira muito luxuosa. Eu vou agora diminuindo a escala e vou para a arte pública. Essa é uma obra chamada Meu Coração Bate Como o Seu. É uma obra que eu tenho o maior orgulho. Vou passar o vídeo para vocês.
matar uma mulher lésbica, que não reproduz feminilidade, que não tem cabelo comprido, que não passa batom, que tem a pele preta principalmente. E a sociedade não olhar para isso, sabe? Não se atentar a isso. Eu sofri 3 abusos sexuais por conta da transição, porque pros caras eles achavam que isso era falta de homem. Tive depressão, tentei suicídio também umas 4, 5 vezes. E existem várias nuances, né, e vários tipos de trans. É muito duro você viver num mundo que já diz de cara que aquele ali não é o seu lugar, que o seu lugar é a margem. Estava imaginando, tipo, quando que chegaria a minha vez de também ser assassinada, de também ser espancada, único e exclusivamente por ser lésbica e ter a pele preta, né? Então, num país como o Brasil, que é um dos países que mais mata as pessoas LGBTs, a cada dia praticamente uma pessoa LGBT é assassinada por crimes de ódio. Esse ativismo se torna extremamente necessário para disputar as mentes, os corações e as consciências das pessoas e desfazer séculos de discursos que sempre caracterizaram, pintaram as pessoas LGBTs como se fossem pessoas pecadoras, pessoas... Ai, gente, desculpa, eu toquei aqui sem querer de novo. Eu vou acelerar. Eles sempre estigmatizaram, então, essas existências. Então, se tem uma palavra para mim que pode resumir o que é o ativismo LGBT, é uma luta por liberdades. Liberdade de ser quem se é, liberdade de amar, liberdade do desejo, a liberdade do corpo. Quem é que disse que a sua vagina vai dizer que você é delicada, humana, sensível, que você gosta de rosa, que você gosta de homem, que você quer casar e ter filhos? E quem é que diz que o meu pênis define que eu vou ser agressivo, que eu vou ser um macho alfa, que eu vou ganhar as coisas na luta, que eu não vou chorar, que eu vou reprimir os meus sentimentos? Eu, pelo menos, aprendi desde muito cedo que eu ia ter que resistir para existir. Meu pai é gay, que eu ia ter que resistir. Ele é gay, a condição para existir. Mas eu acho que o que mais merece respeito de fato é a tolerância, principalmente de parecer uma mulher ser pra ela. Para existir. Não tem lugar no mundo. 5 minutos, Guto. Então, gente, essa foi uma obra, é uma série que chama Hack the City, Cidade Hackeada, da Intel, com a National Geographic, que a gente ganhou o Emmy com essa série. É uma série que documenta, né, esse episódio documenta o meu processo de criação. E esse é um exemplo de uma obra, né, feita junto com as empresas, junto com uma agência, né, na rua, que é o que eu chamo de design ativismo, né? Então, ao sentar na obra, as pessoas podiam ouvir trechos desses depoimentos e sentir o batimento cardíaco das pessoas. Eu adoro pensar, né, que se eu apagasse essa obra, parece que o que menos importa é a obra, o que mais importa é a possibilidade desse coletivo que ela gerou. Esse é o memorial do Covid, né? Então, a gente passou por uma pandemia que matou aí, acho que próximo de 800 mil pessoas já, e nenhum memorial foi feito nesse país. Vocês não se sentem envergonhados como eu me sinto? A gente não fez nada para honrar a vida dessas 800 mil pessoas. Eu tenho certeza que tem alguém aqui no time que está assistindo que perdeu alguém próximo, que conhece alguém que morreu. A gente não tem um memorial público, urbano, na cidade, nenhum. Eu acho isso um absurdo, eu fico revoltado. A gente está vendo em vários países coisas lindas surgindo, né? Esse memorial, a nossa ideia foi criar uma obra híbrida. Então, ele seria um banco, né? São 2 bancos que se abraçam, esculpidos em mármore. Portanto, não é uma obra temporária, é uma obra para ficar numa praça, na cidade,
por que não encontrar uma marca que financia isso, ou várias marcas que financiam isso? A gente já tem tudo orçado. E aí o que acontece é um lugar que as pessoas sentam para honrar a vida dessas pessoas, né? Uma obra que é um tipo de arquitetura que convida à reflexão, é meio uma arquitetura templo. E aí, através do celular, né, ou de um óculos de realidade aumentada, etc., a gente cria essa experiência, essa tecnologia em que as pessoas podem entrar no aplicativo e criar uma borboleta, colocar um tweet, né, customizar a borboleta, colocar um tweet que seria uma homenagem a uma pessoa que morreu e enviar essa borboleta para a obra. Então, quando você coloca o celular, você pode visualizar, né, essas borboletas e você pode clicar nelas e ler os tweets. Então, e essa é uma obra registrada em open source. Para ativar a obra, a gente tem esse mapa mundi no meio, né, esculpido em mármore. Então, a gente poderia reproduzir essa obra em diferentes países, né? Então, qualquer pessoa com o celular, posicionando o celular na frente do mapa, ela conseguiria ativar essa obra. Então, essa é uma obra que eu tenho tentado vender, já bati na porta de algumas empresas, existe interesse da prefeitura, não é uma obra cara, e, enfim, eu queria muito que desse certo, porque eu acho um absurdo a gente não ter uma obra que honra, né, a vida dessas pessoas. Desculpa estar em inglês, porque a gente foi convidado para tentar vender essa obra para a Prefeitura de Nova York. Infelizmente não deu certo, mas a gente continua batalhando. Eu acredito que as marcas não querem, eu acredito que existem marcas que não querem só colocar o dinheiro no Big Brother, né? Que existem marcas que se preocupam com a cidade, uma hora vai dar certo. Aqui é um outro exemplo, né, da junção de marca com cidade. Esse é um projeto que a gente fez para a Meta, né, para o Facebook. A gente fez direto com a equipe do Facebook de Londres, onde fica a sede, né, com o apoio da equipe local aqui do Brasil. E é um projeto que foi durante o mês do orgulho, durante a pandemia, né? Então, obviamente, não podia fazer nada na rua, nada no espaço presencial. E a gente foi convidado pelo Facebook para pensar numa ação. E o que a gente pensou, junto com o Facebook, com a agência, foi: e se a gente pintasse coletivamente uma bandeira LGBTQIA+, no Minhocão, que é uma área icônica da cidade, que tem muita visibilidade, mas pintar ela através dos algoritmos que a gente consegue extrair dados nas redes sociais, no Facebook. Então, o Facebook criou uma grande live, que durou acho que umas 4 ou 5 horas, que teve a participação da Glória Groove, da Pablo Vittar e da Majur, e foi apresentada pelo Vitor de Castro, e as pessoas assistiam pelo Facebook, né, e as comunidades LGBTQIA+, do Facebook eram estimuladas a comentar e a dar likes. Então, a gente gamificou essa live, e quanto mais likes as pessoas davam, saíam as tintas, né? Então, se a gente chegasse, tinha o que a gente chama de orgulhômetro. Quando esse orgulhômetro atingia 100%, caiu uma tinta, e depois outra. E daí, na uma semana seguinte, tinha uma projeção mapeada em cima do prédio, que mostrava esses tweets, né? Mostrava os comentários, né? Mostrava o engajamento das pessoas. Foi o maior sucesso e a gente ganhou um prêmio super importante de agência de publicidade, que eu esqueci o nome, não é em Cannes, mas a gente ganhou um prêmio muito legal. Então, foi muito bacana, porque é um projeto onde a gente concebeu o projeto e a gente desenvolveu tecnicamente, né, a parte de algoritmos. Então, a parte de programação, o hardware, foi desenvolvido dentro do estúdio. Então, literalmente, né, não tinha uma pessoa virando o balde, literalmente tinha uma engrenagem, né, um hardware que disparava as tintas, né, conforme esse orgulhômetro atingia o pico. E para terminar, eu vou mostrar o Aura. O Aura é um aplicativo que eu criei, eu venho convidando pessoas, né, eu tenho um projeto chamado Love Project, onde eu venho convidando pessoas a contarem uma grande história de amor da vida delas. Eu coloco sensores, né? Eu estou muito interessado na investigação do uso de sensores, atividade cerebral, batimento cardíaco, voz, né? Vocês viram alguns exemplos aí nos projetos. E o Love Project é um projeto muito especial que eu faço desde 2014, onde eu convido pessoas a contarem uma grande história de amor, plugo os sensores no corpo da pessoa e extraio os dados emocionais. Uso esses dados, né? Uso esse algoritmo dentro de uma plataforma que desenha objetos. É muito emocionante a experiência, e a partir dessa experiência a gente criou o Aura. Então, o Aura é um aplicativo, é uma simplificação, né, dessa experiência mais museológica. Então, as pessoas podem baixar esse aplicativo e elas colocam o dedo no flash, então a gente consegue coletar o batimento cardíaco, e ela fecha os olhos e conta uma grande história de amor. Então, o nosso aplicativo analisa a emoção na voz da pessoa, conforme ela está contando a história, e pega o batimento cardíaco. E aí, no fim, né, desse processo de contação de história, quando a pessoa termina, ela simplesmente tira o dedo do flash
e em poucos segundos é gerada uma mandala, que é uma forma muito interessante, é uma forma única, que nunca se repete, porque a forma, né, dessa mandala, ela literalmente surge a partir desses dados emocionais. E aí a pessoa pode colocar lá o cartão de crédito dela e comprar essa joia. E a gente imprime numa impressora 3D em ouro rosa ou prata. E a pessoa pode carregar, né, essa mandala, essa história de amor próxima do coração, ou dar de presente para alguém. É um projeto que eu tenho o maior orgulho, assim, a gente está atrás também de sócios investidores para fazer ele acontecer, mas é um projeto que as pessoas choram, se emocionam, já saiu, né, em muita mídia, em muita imprensa, a gente já ganhou muitos prêmios, e eu acho que é um projeto que, apesar de ser pequenininho, ele fala de algo que é fundamental, né, que é convidar as pessoas a, por um segundo, a fechar os olhos e a pensar na coisa mais básica, né, e aquilo que nos faz ser humanos, que é o amor. Então, se a gente consegue convidar as pessoas, né, por um momento no dia delas, a pensar numa pessoa que ela ama, num parente, no filho, no cachorro que seja, a gente começa a falar de empatia, a gente começa a falar de amor, né? Então, é um projeto que me interessa pelo viés técnico, né? A gente está falando de design paramétrico, design generativo, mas a tecnologia é uma desculpa para falar de algo muito maior, que é o amor, né? Então, aqui é um exemplo, né, dessas mandalas. De novo, a forma nunca se repete, eu posso pegar 1 milhão de histórias e eu vou gerar 1 milhão de mandalas diferentes. Aqui é um exemplo, né, de 50 mandalas, uma diferente da outra. Então, é um projeto que pode ser usado de 1000 maneiras, né? A história de amor pelo trabalho, pela família, pelo cachorro. E eu queria concluir, né, a minha apresentação com esse projeto com essa observação, né? Se houver alguma possibilidade de futuro para a espécie humana, porque assim, a Terra não vai acabar, né, gente? A Terra vai continuar se transformando. A Terra não vai acabar. O que pode acabar somos nós. Então, assim, se a gente tiver alguma chance de sobreviver no meio dessa emergência climática, no meio dessa era do ódio, da era do medo, eu acredito que a única possibilidade é através da junção, né, entre projetos que nos convidam a pensar sobre afeto, empatia, amor, mais tecnologia, né? Então, acho que daí tem algo muito especial e, para mim, enquanto arquiteto, me interessa demais pensar esse futuro, né, investigar essas tecnologias com esse olhar de afetividade. E aí convido todos vocês que são aí produtores, criadores, diretores, né, vocês estão na ponta, né, do mercado, né, em contato direto com as marcas, né? Quais são os projetos que vão fazer mais sentido para vocês trabalharem, né? Como a gente senta com bastante paciência com as marcas e mostra outras possibilidades para elas, né? Como que a gente fala de inovação de fato, inovação social, inovação tecnológica. E eu só queria acabar convidando todos vocês a assistirem o Queer Eye Brasil, que é a série que eu estou protagonizando na Netflix. É uma série que fala de amor, fala de empatia. E eu prometo que se vocês assistirem, vocês vão dar risada, vocês vão chorar e vocês vão se emocionar. Era isso, gente. Muito obrigado. Aqui tem todos os meus contatos e vamos abrir para perguntas aí e fazer o debate. Deixa eu parar de compartilhar. Sim, maravilhoso, Guto. Temos perguntas, Edela? Como é que é? Tem que levantar a mãozinha aqui? Explica aí. Como é que é o esquema? É isso, tem que levantar a mãozinha. Foi o que eu falei ali. Então, só vou entrar na fila, peraí. Abre a fila. Eu nem sei onde está essa mãozinha, mas tá tudo bem. Ele está em Reactions. Aí você tem Raise Hand. Ah, tá bom. Gnóbio, muito bem. Quem foi o primeiro aqui? O Wellington me ajuda. Escolhe. Passei. Parece que o Gonça foi o primeiro. Então, vamos lá. Minha pergunta é meio cabeçuda aqui, na verdade, mas vamos lá, vou tentar ser rápido. A gente sabe que tudo que você mostrou aí, a gente está vendo a arquitetura como uma forma de juntar afetividade, tecnologia, enfim, e repensar o mundo, né? Um mundo mais regenerativo, mais acolhedor, né? Uma arquitetura mais acolhedora aí, né? Por outro lado, até você passou em algum momento sobre a questão indígena, né? Dos extermínios indígenas e, enfim, dos povos originários. A gente sabe quem está passando nos últimos 500 anos e só piora, né? Num terceiro eixo, a gente está também pensando, do ponto de vista mais filosófico,
o repensar como nós ocidentais pensamos, né? O Viveiro de Castro, o Ailton Krenak, muitos outros gringos aí também, falando sobre isso. Eu queria entender, sob o seu ponto de vista aí do que você faz, como essa visão de um novo mundo, a partir de uma nova visão de mundo, né? Que é muito diferente, nova não, de uma visão de mundo diferente que é desses povos originários, né? De pensar, em última instância, que o rio é uma pessoa, né? Mas, enfim, isso só para dar um exemplo extremo. Como que a arquitetura tem bebido não só dessa fonte ocidental, né, de pensamento, de repensar o mundo, de pensar uma nova forma de arquitetura, mas desses fundamentos também que fazem parte da nossa história e do nosso futuro, né, se tudo der certo. Muito bom. É muito legal a tua pergunta, Gonçalo, porque assim, tem uma coisa que tem me provocado muito, que é quanto mais tecnológico eu tenho ficado, e eu sou um cara, como deu para perceber, super tecnológico, né? Eu adoro gadgets, eu adoro tudo que envolve tecnologia. Quanto mais tecnológico eu tenho ficado no meu pensamento e nos meus projetos, mais curioso eu estou em pesquisar questões ancestrais, né? Saberes ancestrais, o fazer à mão, o artesanal, né? E tenho muito interesse em juntar as duas coisas, né? Eu fiz um projeto, eu fui convidado para fazer uma exposição solo em Paris, numa galeria de design, e eles financiaram uma viagem de pesquisa para o Jalapão, né? Onde eu fui para Mumbuca, que é um povoado no meio do nada lá no Jalapão, que descobriu o capim-dourado. E aí a gente vê hoje, banalizou o capim-dourado, a gente vê nos aeroportos, nas lojinhas, mas existe uma história, uma cultura, né, que se movimenta em volta do cultivo, da colheita. E foi muito legal que eu fui com um grupo de pessoas para documentar, e aí o que a gente fez foi a gente gravou o áudio das artesãs, só as artesãs mulheres podem tecer nessa comunidade as mandalas, elas cantam, é super bonita a letra das músicas, que fala muito sobre natureza, integração, é muito especial. Então eu extraio, né, o áudio para modelar as formas, né, tem umas formas paramétricas, e aí eu uso as mandalas que elas costuraram enquanto cantavam nessa peça. Foi uma investigação que eu fiz já em 2016, mas foi quando caiu um pouco minha ficha, né, de como é bonito quando a gente consegue misturar esse artesanal e esse saber tecnológico, né? Então, o que eu venho percebido é que, para mim, né, especialmente em termos de arte, assim, instalações interativas, ou até uma arte mais tradicional de museu, para mim, o que mais me interessa hoje é a arte que me dá um murro no estômago, é a arte que me abre os olhos, é a arte que me faz ficar incomodado, é arte que abre os olhos, que acorda. Não mais essa arte do sonho, essa arte onírica. A gente tem que parar de sonhar e tem que abrir o olho e tem que acordar, né? Então, é engraçado também, a gente sabe como essas novas tecnologias têm criado caminhos inóspitos, duros, bolhas, né? A gente está aqui às vésperas da eleição e é muito triste a gente ver que existem muitas pessoas no Brasil, né, que estão ali apoiando o ódio, o massacre indígena, arminha na mão, né, em nome de um Jesus Cristo que não existe, que não é esse Jesus com arma na mão que a gente foi educado, é muito desesperador, né? Então, quando você coloca aí Ailton Krenak, que traz essas questões, eu acho que são questões absolutamente digitais e que a gente precisa e deve integrar nos nossos projetos, seja projeto de arquitetura, seja projeto de publicidade, né? E tem uma coisa que é muito básica também, né? Eu sou muito convidado para falar no Brasil e fora do Brasil, né? Sobre inovação, sobre futuro. E aí eu normalmente chego nos espaços todos de pessoas brancas, né? O que provavelmente deve acontecer aqui nesse call também. E eu visito muito escritórios de arquitetura, né? Majoritariamente geridos por pessoas brancas e cisgêneras. Então, assim, é importante lembrar nesse nosso momento, né, que falar de futuro é fundamentalmente falar de diversidade, né? E aí é muito fácil a gente falar da boca para fora, mas assim, olhar em volta das nossas empresas, das agências, quantas pessoas pretas a gente está empregando, quantas pessoas trans a gente está empregando, não é só cumprir cota, beleza, contratei 2 pessoas negras e uma mulher trans, não, né? Então, assim, falar de futuro é fundamentalmente falar de diversidade, né? A gente só vai, e assim, isso tem sido muito legal e é bacana compartilhar. Esses projetos que eu tenho mostrado, muitos deles a gente consegue fazer uma etapa que são os workshops colaborativos multidisciplinares. Então, eu trago o neurocientista, trago o psicólogo e tenho percebido que quando eu conseguir deixar a minha equipe mais diversa e trazer pessoas que não são, né, necessariamente da mesma cor de pele, da mesma religião, da mesma idade, para discutir etapa de conceito de projeto, a gente tem ido para lugares muito mais interessantes, muito mais profundos. Né? Então, desculpa se eu dei muitas voltas aí na resposta, mas eu acho que isso tudo está muito conectado, né, de muitas maneiras. Acho que agora é a Débora. Débora.
Tá visualizando aí, Edna? Você é super rápida, Guto. Olha só. Eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida para o Covid. Foi o maior trauma que eu já passei. Eu ainda não Sinto superei. muito. Obrigada. E a pior parte de perder alguém para o Covid é a desumanização. Eu não pude enterrar ela. Eu não pude ter um velório dela, eu não pude me despedir dela. Eu ainda tenho a sensação que eu vou vê-la quando eu for para a cidade dela. E essa desumanização me marcou muito, porque no dia eu liguei o jornal e ela era um número. Ela era só um número. E eu já compartilhei com outras pessoas que tiveram essa experiência o quanto dói você dar adeus a um número, que é uma das pessoas mais importantes da sua vida. A gente não foi enxergado no nosso luto. Já faz quase 2 anos e hoje foi a primeira vez que eu senti que eu fui enxergada e que tem alguém que está pensando na minha avó como uma pessoa, como um ser humano que existiu, que teve uma história, que fez algo no mundo. E eu queria te dizer que eu estou profundamente grata por isso, porque eu estou me sentindo muito abraçada por ter visto o teu projeto. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado, Débora, por compartilhar, por mostrar a sua vulnerabilidade, né? A gente precisa estar vulnerável, a gente precisa falar desses assuntos duros. Eu sinto muito, eu não consigo nem imaginar o que você passou. Eu tive pessoas próximas, eu vivi dramas muito pesados aqui no escritório de pessoas que eu amo, que trabalham comigo, que perderam pai, mãe, vó. E é revoltante. As marcas estão colocando, né? Você vê lá, sei lá, a Loft colocou 20 milhões no Big Brother. Gente, com 3 milhões a gente executa essa obra. 3 milhões não é nada, sabe? Desculpa, mas não é nada no mundo da publicidade. Né? Então, assim, é muito triste. Isso, na verdade, é um reflexo dessa desumanização que você está colocando. Né? E isso nós somos culpados, né? Não quero culpar marca XY, prefeitura, nós aqui, né? Então, convido essa reflexão, né? Poxa, a gente não pode deixar passar. A gente ainda está em tempo de fazer projetos onde a gente honra a vida dessas pessoas, né? E eu espero que esse memorial ou outros memoriais saiam, né? Então, obrigado por compartilhar. Eu fico muito lisonjeado aí, muito, muito emocionado com você. Muito legal. Pessoal, a gente tem mais 5 minutos de pergunta. Acho que o próximo, Nando. Sem áudio. Tá sem áudio. Oi, pronto? Tá me ouvindo? Vamos lá. Ok, tá ouvindo? Deu? Guto. Estamos sim, obrigado. Muito obrigado, sensacional. Queria te dizer, te contar aqui que eu, se não fosse publicitário, tentaria ser arquiteto. Não sei se eu ia ser um bom arquiteto, mas eu amo arquitetura e faço um pouco dentro e pesquiso arquitetura, e tenho amigos arquitetos e me interesso por isso e tal, e tenho um pouco uma visão crítica, com menos lugar de fala, porque eu não sou arquiteto, mas se eu fosse, eu faria a mesma coisa que eu faço com publicidade, e aí eu tenho lugar de fala, que é criticar a gente, dizer, pô, a gente tem uma visão menor do que a gente deveria ter. Então, eu vejo muitos arquitetos com uma visão diferente da sua, e eu particularmente prefiro a sua, que é uma visão humanista. Eu acho que a arquitetura é humanas, é uma profissão e uma carreira de humanas, é sociologia, é antropologia, é psicologia de massa, formatada em coisas que a gente consegue encostar e habitar e viver, mas no fundo é isso, é que nem a gente faz mensagens que têm formatos lá, filmes, tal, não sei o quê, mas no fundo, elas são estímulos humanos, culturais, sociológicos, antropológicos e tal. E aí, é uma coisa que é meio uma pergunta e meio uma opinião, você faz o que você quiser com isso aí, tá? Eu vou jogar a bola para você. Uma coisa que eu me vejo o tempo todo nisso, e aí eu acho que nisso a arquitetura difere bastante do que a gente faz, porque o nosso negócio é mais efêmero. Isso é fato. O que a gente produz como estímulo é efêmero. O que você produz como estímulo nem sempre é efêmero. Eu acho que, na maioria das vezes, não é efêmero. Tá certo? É alguma coisa que você constrói. Quando você fala um memorial, caralho, um memorial é um negócio para ficar muito tempo lá. O nome já diz memorial. É para você lembrar, para gerações futuras lembrarem e tal, não sei o quê. E aí, a minha opinião um pouco, eu achei espetacularmente lindo, tá? Parabéns, acho de uma sensibilidade bizarra, o memorial da Covid, e aí, ao mesmo tempo, você fala assim, pô, por que eu estou tendo dificuldade e tal? E aí eu tenho uma opinião, tá? Não tem juízo de valor nenhum, que talvez tenha a ver com uma questão de uma temporalidade, tá? É assim, o que eu quero dizer com temporalidade? A arquitetura é um negócio que a gente vê
A gente vai lá e vê, sei lá, vai lá admirar as pirâmides maias, entendeu? A gente vai lá admirar uma arquitetura que tem 3.000 anos, né? E talvez tenha a ver com isso. O que não quer dizer que, porra, o memorial do 9/11 não seja, porra, relevante. Aliás, vale dizer, um dos mais lindos que eu já vi, tá? Mas, assim, sei lá, eu acho que talvez tenha a ver com, assim, sei lá, há 100 anos atrás, na gripe espanhola, 100 milhões de pessoas morreram, num mundo que era, inclusive, bem menor do que esse. Proporcionalmente, eu nem sei fazer a conta aqui, mas foi bizarro, né? Assim, a Débora contou uma história, eu tenho uma história parecida, mas não é a mesma. A minha mãe morreu em 2020, e eu não pude fazer... Minha mãe era uma pessoa incrivelmente popular, tinha milhões de amigos. Foram 3 pessoas no velório da minha mãe, eu, minha mulher e meu filho, porque era no meio de 2020. Ela não morreu de Covid, tá? E aí vem a história. Ela morreu de Alzheimer. 90 milhões de pessoas no mundo têm Alzheimer. A estatística oficial é de que 5 a 10 milhões de pessoas morrem de Alzheimer, mas isso é uma falsidade, porque ninguém morre de Alzheimer. Você morre de uma série de outras... Foi o caso da minha mãe, morreu com 91 anos, com uma série de consequências que a demência produz. Dificuldades respiratórias e tal. Mas estou babbling aqui só para dizer... Eu acho que existe uma causa que é, eu não sei se é maior no sentido histórico, que é o da gente valorizar e investir o quanto a gente puder de tempo, dinheiro e emoção em ciência para combater a doença, qualquer doença. Eu acho que talvez a dificuldade que você tenha é que a Covid, a verdade é que as pessoas sofreram, Débora sofreu, eu sofri, um monte de gente sofreu, mas daqui a 3 anos vai passar uma Copa, daqui a pouco vão começar a esquecer. E não é insensibilidade das pessoas. A gente, volto a dizer, a gente não lembra da gripe espanhola, porque a gente não era nascido, mas ela matou 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. Pensa nisso. Agora, imagina que lindo, Eduardo, se a gente tivesse um memorial, nem sei se existe, mas um memorial da gripe espanhola, onde os netos, bisnetos, né, que ouviram as histórias desse horror... Mas olha que louco, refletir. Não existe, eu acho, né? Não existe, mas existe do Holocausto, existem tantos memoriais importantes, né? Você citou esse do 9/11, né? Tem tantos memoriais pelo mundo, e no Brasil a gente não tem a cultura de honrar momentos históricos importantes, né? Aí talvez onde vem a minha pergunta. Esses memoriais todos que a gente está falando que são incríveis, o Holocausto, 9/11 e tal, são memoriais que têm a ver com uma violência praticada de humanos contra humanos, né? Claramente. Não necessariamente. Você pode ter, por exemplo, o memorial do orgulho LGBTQIA+, né? Não necessariamente precisa ser sobre uma tragédia, mas ele pode falar sobre esse momento histórico em que a gente está ganhando algumas conquistas. Verdade, né? verdade. Esse específico é para uma coisa específica, e ele não inviabiliza, né, ou não apaga outras causas. Né? De repente dá para ter... Imagina que legal se o Sírio-Libanês financia um memorial para as vítimas de Alzheimer e todo mundo que perdeu. Né? Então, o memorial é esse lugar duro, é esse lugar onde você fica em silêncio, onde você está no meio da cidade, porque a gente não para pensar, né? A gente deixa a vida passar sem pensar. Você poder parar... Eu conheço pelo menos uns 50 memoriais que eu já fui visitar pelo mundo. Esse aqui é o grande ponto. O meu grande ponto é assim, eu fui recentemente... Desculpa, acho que eu te interrompi, desculpa. Cortou aqui o áudio. Não. Oi, tá me ouvindo? Estamos sim, pode continuar. Perdão, é que deu um gap aqui. Eu fui recentemente a Washington. Eu tinha ido a Washington uma vez só quando eu era pequeno, e agora eu fui ano passado. E aí eu fui visitar os memoriais lá do National Mall e tal. E você falou um negócio que é isso. O memorial é um lugar para você sentar e pensar. Eu acho que essa é uma definição do cacete de um memorial. E é por isso que eu acho tão lindo o que você fez. E aí, mas você provocou a gente, junto com você mostrou na sua fala alguma indignação de não ser tão óbvio das pessoas abraçarem esse memorial, e por que ele não está de pé já? E aí eu comprei tua causa aqui, eu fiquei, porra, por quê? Né? Eu acho que talvez, é só um palpite, talvez tenha... Ixi, perdemos você, Eduardo. Acho que, Nando, a conexão está ruim do Fernando. Fernando, né? Desculpa, falei Eduardo. Acho que foi. Fernando. Perdemos de vez. Desculpa, gente, está ruim.
Pessoal, a gente precisava seguir adiante com o nosso roteiro do evento. E caiu de vez ele, acho. Caiu de vez agora. Muito obrigada, Guto. Muito legal. Muito legal. Muito obrigado a vocês, um ótimo evento, vou acompanhar um pouquinho aqui. Um beijo para todos, sejam bem-vindos. De 7 a 11 de dezembro, a gente vai fazer uma grande exposição aqui no estúdio, a gente vai lançar uma instalação interativa nova, que chama Estímulos Emocionais. Sejam muito bem-vindos, depois eu combino com o Uli, ele passa o convite para vocês. Obrigado pelo convite. Ô, Guto, não só, deixa eu falar uma coisinha, eu acho que aquela conversa que a gente teve sobre talvez levar a Santa Clara para o estúdio, pode ser um caminho bacana, quero combinar contigo, tá bom? E já vamos fazer, a gente faz um brunch, um café da manhã, eu dou uma volta pela casa, eu mostro para vocês os protótipos, projetos, posso fazer um outro mini talk, vamos fazer sim. Maravilha. E fica aí para ver o Silvio Meira, que vai falar daqui a pouquinho, que é uma das figuras mais interessantes que você pode conhecer nesse Brasil. Tá bom? Obrigado, Guto. Exatamente. Obrigado, gente.